Fala, turma! Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas e principalmente aí o chamado governo provisório de Vargas. Getúlio Vargas veio do Rio Grande do Sul e assumiu o poder através de um golpe. Alguns chamam de golpe de 30, outros chamam de Revolução de 30. Fato é que legal ele não foi, né? Getúlio veio quebrando um sistema político brasileiro que é a famosa República Velha ou República Oligárquica. Oligarquia significando o governo de poucos. A estrutura era dominada por dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esses partidos rompem essa aliança e o Partido Republicano Mineiro se alia à Paraíba e ao Rio Grande do Sul, principalmente, além de outros aí participantes dessa chapa eleitoral. E lança Getúlio Vargas como candidato à presidência e o vice dele é o João Pessoa, da Paraíba. João Pessoa é assassinado e sua morte é utilizada como instrumento político. Getúlio Vargas perde a eleição e imediatamente dá um golpe alegando que as eleições foram fraudadas. De fato foram. Quem estudou República Velha sabe que as eleições eram extremamente controladas, fraudulentas e manipuladas. Getúlio sabia desse esquema, alega corrupção nas eleições, se alia aos críticos da República Oligárquica, os tenentes do famoso movimento tenentista, e derruba o poder. Com apoio dos tenentes, ele dá um golpe em 1930 e assume o poder em caráter provisório. O governo provisório tem como objetivo preparar novas eleições, já que essas eleições não valeram e eu precisei chamar os meus amigos armados para tomar o poder. Nós estamos aqui por um único objetivo: organizar novas eleições. Porém, essas novas eleições demoram um tanto quanto, né? O período provisório ele acontece de 1930 até 1934, onde Getúlio governava através de decretos-lei. Lembrando que o seu poder não era legalizado. Nomeação de interventores nos estados e também no governo federal, né, cargos especiais de aliados de Getúlio Vargas, atrelou os sindicatos ao governo, tirando a independência desses órgãos. Independência é importante para defender os interesses reais dos trabalhadores. Então, os sindicatos, nesse momento, eles perdem sua autonomia e passam a ser vinculados ao governo. Criou o famoso Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, a cargo de Lindolfo Collor. Interessante pensar aí nas famílias que ainda estão no poder. Criação de leis trabalhistas, 8 horas de trabalho por dia, salário mínimo, aposentadoria, férias, estabilidade. Essas leis trabalhistas vão trazer Getúlio para os braços do povo, principalmente a classe trabalhadora, a classe média urbana, que ganham esses direitos. Lembrando que os direitos trabalhistas não são aplicados à classe trabalhadora rural, apenas à classe urbana. Desse modo, o Getúlio consegue ter como apoio tanto as elites agrárias poderosas, né, que exploram a grande maioria dos trabalhadores no campo, como também a classe média urbana, que é uma classe extremamente influente e poderosa em termos de opinião e discurso e poder político. Então Getúlio tem duas frentes interessantes aí que os apoiam. A elite agrária, os grandes proprietários de terra, cafeicultores, que gratos, né, a Getúlio por as leis trabalhistas não chegarem ao campo, e a classe média urbana, uma influente classe que foi uma das representantes aí que derrubou a República Oligárquica. Os tenentes, por exemplo, fazem parte dessa classe média urbana. Então essas duas frentes. Inclusive Getúlio foi responsável pela fundação de dois partidos, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, que era um partido que era vinculado aos grandes proprietários de terra. Em 1932, acontece a chamada Revolução Constitucionalista. Essa revolução vem questionar o poder de Getúlio Vargas e dizer: esse cara disse que estava assumindo o poder em caráter provisório para organizar novas eleições, mas nada acontece. Já são 2 anos e nenhuma eleição foi programada, né?
E essa revolução constitucionalista liderada pelos paulistas, que foram os grandes derrotados aí do golpe de 30, os maiores inimigos de Getúlio. Contam as histórias que o centro do movimento, a cidade de São Paulo, foi completamente sitiada pelo exército governista. E as lideranças, em vez de serem abatidas ou repreendidas, Getúlio Vargas trouxe as lideranças para dentro do governo, chamado cooptação. Ele assumiu as lideranças do governo, do movimento, ele pegou as lideranças do movimento e deu cargos políticos importantes para cada um deles, transformando eles de inimigos a importantes aliados. Olha a inteligência desse cara. A Revolução Constitucionalista, liderada pela oligarquia paulista, insatisfeita com a exclusão do poder em 1930, e por parte da classe média urbana insatisfeita com o autoritarismo varguista, principalmente de São Paulo, que foi o estado menos privilegiado, o estado mais prejudicado com a perca de poder em 1930. Então, é uma revolução que busca legalidade, constitucionalista, porque o governo de Getúlio é de fato um governo inconstitucional, e também é uma espécie de vingança aí do Partido Republicano Paulista e das oligarquias paulistas que perderam o poder em 1930. Paulista às armas, tá aí um cartaz do movimento da Revolução Constitucionalista, símbolo da luta, o MMDC, sigla retirada de estudantes mortos em manifestações cujos sobrenomes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O objetivo era uma constituição, ou que o governo getulista saísse desse lugar a um governo constitucional eleito pelo povo, ou alguma coisa tinha que ser feita para legalizar esse governo. É claro que os paulistas queriam derrubar esse governo, mas Getúlio Vargas atendeu a essa demanda de certa forma, e a partir daí ele cria uma Assembleia Constituinte, a vitória militar de Vargas e convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Então, a partir desse movimento, Getúlio traz para perto dele, para dentro do governo, as lideranças desse movimento e diz, em discursos nacionais, que aceita a reivindicação e vai constitucionalizar o seu governo, ou seja, vai criar uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição para o Brasil. Ou seja, a antiga Constituição já não era mais válida, já não era mais adequada. Nós vamos escrever uma nova base de leis, uma nova Constituição. E aí Getúlio fez algumas exigências. Essas exigências são: o primeiro presidente deve ser Getúlio Vargas, e ele deve governar por 4 anos. Desde a proclamação da nova Constituição, Getúlio seria o presidente, colocado lá pela Constituição, então a partir daí seria o presidente legal, constitucional, e teria o seu mandato de 4 anos, só depois de 4 anos, a partir da proclamação da Constituição, não da entrada de Getúlio, que aconteceriam novas eleições nacionais. Esse foi o governo provisório de Getúlio Vargas. Depois nós vamos falar do governo constitucional e do Estado Novo. Espero que tenham gostado, um abraço no coração de vocês e até mais.